Vamos iniciar a entrevista coletiva. Primeira pergunta enviada por Lucas Medeiros, da Versus Esportes. Boa noite. Por qual motivo o Avaí não conseguiu fazer o goleiro Tadeu trabalhar nessa noite? O que faltou para o sistema ofensivo funcionar? Acho que fizemos um jogo ruim, tecnicamente falando. A gente, infelizmente, vários jogadores abaixo daquilo que eles podem fazer. O jogo não aconteceu. Assim, acho que dos jogos que eu fiz aqui, talvez o jogo com mais pobre, tecnicamente falando, assim, com menos oportunidades, menos jogo. Então, infelizmente, às vezes isso acontece, mas foi um jogo bem abaixo daquilo que a gente pode fazer. Matheus Boaventura, CBN Floripa. Por que, além de ir para o banco, o lateral Marcos Vinícius nem sequer entrou no jogo de hoje? E qual o motivo para a saída do Zé Ricardo? O Zé Ricardo sentiu um incômodo no finalzinho do primeiro tempo. Então, a substituição foi no aspecto médico mesmo, assim. A gente não sabe o que é ainda, vamos avaliar, mas ele solicitou a saída já no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. A questão do Marcos, a gente tentou equilibrar um pouquinho. Nós temos dois laterais, tanto o Marcos quanto o Natanael, são laterais ofensivos. O Thales tem uma conduta um pouco mais defensiva. A gente tentou equilibrar porque sabia que a equipe do Goiás tinha extremos de muita qualidade, de ótimo 1 contra 1. Tentamos segurar um pouquinho nesse aspecto. Então foi essa decisão para que a gente não tivesse, talvez, os dois lados com jogadores que saíssem demais e a gente pudesse ter um pouquinho mais de consistência ali. Vitor Zadroski, da Rádio Guarujá. Boa noite, Anderson. Por que a escolha pelo Kevin na volta do intervalo e não um atacante de origem? Cara, a gente estava sofrendo ainda. O Kevin nos dá a possibilidade assim, de um jogo mais aberto, ele é bem ofensivo. A gente precisava um pouquinho de jogo pelo lado. A gente praticamente usou todos os atacantes que estavam no banco, só o Gabriel que não entrou, né? Então a gente teve que fazer uma escolha ali de tentar buscar um jogador, de fazer uma dobra pelo lado, como às vezes a gente já fez muito com o Natanael em algumas situações, para poder manter o equilíbrio e ao mesmo tempo ter jogadas de profundidade e poder controlar um pouquinho mais o jogo, né? Como eu falei, assim, a gente não pode colocar apenas em um ou outro a culpa pelo resultado. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu é que a gente fez um jogo ruim, muito aquém daquilo que a gente pode fazer e, infelizmente, às vezes isso acontece. JP Bianchi, da Jovem Pan News. Anderson, na noite de hoje, Maurício Garcês completou 19 jogos, ou seja, um turno sem fazer gol com a camisa do Avaí. Você acredita que tem faltado confiança ao atleta? Eu acho que quanto mais a gente cobra, mais pressão o jogador fica, né? É natural, é um jogador que está tendo boas oportunidades, ele tem potencial, eu acho que mais do que ninguém vocês sabem disso. Tem potencial, a gente fica sempre na expectativa de que ele possa fazer a jogada infelizmente é uma fase ruim não é uma coisa que me toca a questão de não fazer gols. É claro que é um extremo que também precisa fazer gols, mas a situação mais é de criar também situações, né? Então a gente tem trabalhado, tem conversado, mas é um momento difícil. Só ele pode, na verdade, retomar essa confiança dele. Ele já foi muito importante para o Avaí na competição, já foi muito importante aí durante a temporada. Então a gente não pode desacreditar de todos os atletas, né? A gente tem que saber que, infelizmente, a gente passa por fases e talvez ele não tenha, né? Não está vivendo, talvez não, né? Com certeza não está vivendo o seu melhor momento. A última pergunta para fechar da Avaí Play. Agora o próximo confronto do Avaí é em casa contra o Ituano. O que esperar desse adversário? O que esperar de reação na competição? Ituano, se eu não me engano, aí está entre os primeiros no segundo turno. É o time que estava muito embaixo, mas está conseguindo reagir, está com muita força, está com confiança. Então nós temos pela frente um jogo extremamente difícil. Temos pouquíssimo tempo aí para recuperar e para poder montar qualquer tipo de estratégia, mas precisamos, acima de tudo, fazer um grande jogo e buscar essa vitória. Muito obrigado, professor. Está encerrada a entrevista coletiva.